Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos pensando sobre homens dos quais o mundo não é digno, com base em Hebreus 11:38, onde nós encontramos essa expressão. Já gravei três reflexões, 3 vídeos sobre o assunto. No primeiro, a introdução. No segundo, consideramos que homens dos quais o mundo não é digno são homens de fé. No terceiro, homens dos quais o mundo não é digno são homens fiéis. E agora nós vamos pensar nos homens de ação. Homens dos quais o mundo não é digno são homens de ação. Então, esses homens dos quais o mundo não era e continua não sendo merecedor, além de homens de fé e homens fiéis, eram e são homens de ação. E esses homens de fé e fiéis, citados em Hebreus 11, eram também homens de ação. E eu destaco alguns. Enoque andou com Deus, diz aí o texto. Andar foi a ação de Enoque. Andou com Deus e agradou a Deus de tal forma que foi trasladado. Já parou para pensar nisso? Gênesis 5:22 diz que Enoque andou com Deus. E Hebreus 11 complementa dizendo que ele agradou a Deus. Andou com Deus e agradou a Deus. Andar, meus amados, é uma metáfora que aponta para a conduta geral da vida. Isso quer dizer que Enoque não fazia nada à parte de Deus. Que coisa extraordinária. E tem alguns detalhes que são extraordinários também, mas que podem nos passar despercebidos. Eu cito alguns. Primeiro detalhe extraordinário. É só isso que a Bíblia diz a respeito de Enoque. Não diz mais nada. Para muitos no tempo de hoje, no tempo das estrelas, do mundo gospel, no tempo dos grandes, entre aspas, homens de Deus, isso é estranho demais. Como pode um homem tão espiritual receber tão pequena atenção? É claro que eu estou sendo irônico, né? O que eu quero dizer é que Enoque nos ensina que nós não estamos aqui para nos promover, que a igreja não é uma plataforma de lançamento de nós mesmos para o reconhecimento público. Estou querendo dizer que não existem estrelas no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus. O que existem são pessoas que andam com Deus. Quando nós cantamos "Eu não preciso ser reconhecido por ninguém", devemos cantar como uma expressão da verdade e não simplesmente porque é bonito, né? Esse é o primeiro detalhe extraordinário. É só isso que a Bíblia diz a respeito de Enoque. O segundo detalhe extraordinário é que Enoque não tinha a Bíblia. Não havia ainda a revelação escrita para ajudar Enoque. E mesmo assim ele andava com Deus, fazia o que era certo porque vivia em comunhão com Deus. Hoje nós temos a Bíblia completa, a revelação escrita de Deus para nos orientar. O terceiro detalhe extraordinário é que Enoque, por certo, também não tinha muitas pessoas ao seu redor que o encorajassem, e talvez muitas para o desencorajarem, mas ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E o quarto detalhe extraordinário é que Enoque prova que uma altíssima espiritualidade é possível para o homem, mesmo em meio à pecaminosidade e degradação ao seu redor. Com quem nós temos andado, meus irmãos, e a quem nós temos agradado? O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda com os ímpios para seguir os seus conselhos. Bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse varão anda com Deus e agrada a Deus. Mas muitos de nós não temos sido assim. Muitos de nós temos andado com tudo e com todos, menos com Deus. E, portanto, a quem nós temos agradado? Certamente que não a Deus. E se não a Deus, então a quem? É isso mesmo, ao diabo. Quem não agrada a Deus, agrada ao diabo. Então Enoque era um homem de ação. Certamente eram muitas as suas ações, mas o que ficou registrado para nós e que fala profundamente ao nosso coração é que Enoque andou com Deus. Outro exemplo que eu cito é Noé, destaco aí no texto, Noé fez
Fazer foi a ação de Noé. O que Noé fez? Fez a arca. Fez tudo que Deus lhe ordenou, seguindo cuidadosamente as instruções divinas. A obediência de Noé não foi seletiva, ele seguiu todas as instruções detalhadas de Deus. E o resultado todos nós conhecemos. Ora, meus irmãos, nós não estamos trabalhando na construção de uma arca, mas estamos envolvidos desde que cremos e se cremos na edificação da igreja que o Senhor estabeleceu pelo seu poder. O que temos feito? O que você tem feito? Essa igreja local da qual nós fazemos parte, nós que eu digo, eu e eles aqui, né? Talvez você que está ouvindo essa mensagem possa não fazer parte dessa igreja. Mas essa igreja aqui, Primeira Igreja Batista em Muquis, está completando esse ano 100 anos. Nunca foi perfeita e nunca será. Nunca houve um ano sequer destes 100 que não houvesse dentro dela pessoas imperfeitas. E nunca haverá. E no presente a imperfeição começa por mim, começa pelo pastor. Mas é a igreja do Senhor Jesus. E essas pessoas imperfeitas, se não todas, muitas delas, deram de si, fizeram algo para que essa igreja chegasse até aqui proclamando o evangelho da salvação. E você? O que tem feito? No que tem contribuído para que essa igreja prossiga de portas abertas como agência do reino de Deus, proclamando o evangelho aqui e ajudando para que ele seja proclamado em outros lugares? Noé fez. E o que ele fez não foi fácil. O que ele fez exigiu o tempo dele. O que ele fez exigiu muito esforço dele. O que ele fez exigiu os recursos dele. Os irmãos acham que Deus o levou para uma, entre aspas, área industrial primitiva lá e ele deu tudo, toda a madeira, já na medida, tudo prontinho, só ele montar e pregar. Ora, nós sabemos que não é assim que Deus faz. E enquanto Noé investia tempo, trabalho e recursos, ao invés de reclamar, ele pregava. Ele sabia o que estava por vir e tentava salvar mais pessoas. Pedro, em 2 Pedro 2,5, diz que ele tornou-se pregoeiro da justiça. A palavra traduzida aí por pregoeiro da justiça significa embaixador de Deus e arauto, ou proclamador da palavra divina. Você está disposto a obedecer a Deus em todas as áreas de sua vida, mesmo quando isso parece difícil? É algo para pensarmos, né? Porque homens dos quais o mundo não é digno são homens que servem assim, são homens de ação. Outro exemplo é Abraão. Abraão foi. Ir foi a ação de Abraão, dentre outras. Abraão, diz o texto, foi para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Deus mandou e ele foi. Meus irmãos, Deus também nos manda ir. Deus nos manda ir. Em Marcos 16,15, Deus nos manda ir. Aonde? Jesus está nos mandando ir. Para fazer o quê? Está nos mandando ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? E para quem você acha que é essa ordem? Será que foi só para aqueles discípulos? Não, é para nós também. Temos ido? Você tem ido? Para pregar o evangelho? Em Hebreus 10, 24 e 25, onde o Espírito Santo, através do autor aos Hebreus, está nos mandando ir. Hebreus 10, 24 e 25, se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que é o texto onde é nos ordenado a não abandonar a nossa congregação, como já era o costume de alguns. Então, onde Hebreus 10, 24 e 25 está mandando ir, Deus, o Espírito Santo de Deus, através desse texto, está nos mandando ir, e para quê? Está mandando ir para a comunhão da igreja e não para o isolamento. Está mandando ir para nos estimularmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, e não ir para casa, ficar em casa, ficar num canto qualquer, sozinhos, isolados. Não, está mandando ir para a comunhão do povo de Deus. 1 Coríntios 12, versos 27 a 31, onde o Espírito Santo, através dessa mensagem, 1 Coríntios, não, Hebreus não,
1 Coríntios 12, de 27 a 31, né? Através dessa mensagem de Paulo, a igreja de Corinto, aonde o Espírito Santo de Deus está nos mandando ir. Ora, ele está nos mandando ir desempenhar o nosso papel como membros do corpo de Cristo, exercitar os nossos dons para que a igreja cumpra o seu papel. A igreja, de um modo geral, está lenta demais. Por quê? Porque os que estão, entre aspas, pegados na obra, estão também tendo que fazer a vez daqueles que já largaram e estão largando. Aí a obra fica lenta. Abraão foi, é preciso que você também vá. Abraão foi para onde Deus lhe mandou ir, é preciso que você vá para onde Deus lhe manda ir. A maioria de nós, talvez aqui mesmo em Muqui, e 1, 2 ou 3, talvez Deus mande para algum campo missionário, mas é preciso ir. Abraão foi para onde Deus o mandou ir para fazer o que Deus lhe mandou fazer. E eu e você precisamos também fazer o que Deus nos mandou fazer. Se você entende que Deus manda você calar-se e não falar de Jesus para ninguém, então fique calado. Mas se você entende que Ele mandou você esforçar-se por falar de Jesus para alguém, faça isso. Ore, peça a Deus coragem, peça a Deus estratégias, peça a Deus oportunidade, busque oportunidade, mas fale. Se você entende que Deus manda você ficar em casa ao invés de estar com os irmãos adorando, orando e anunciando a palavra nos cultos da igreja, então fique em casa. Mas se você entende que a ordem de Deus é o contrário, então levante e vá. Igual ao filho pródigo, que caiu em si, tomou uma decisão e colocou em prática a decisão. Levantou e foi. Se você entende que Deus manda você estacionar ao invés de desempenhar o seu papel como membro do corpo de Cristo, então estacione. Mas se você entende que Deus lhe manda cumprir o seu papel, então cumpra-o. Então, porque os homens dos quais o mundo não é digno são homens de ação. Outro exemplo é Moisés. Moisés recusou. Recusar foi a ação de Moisés. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Chegou um tempo que Moisés teve que escolher, e ele escolheu Deus. Ele recusou o pecado, ele recusou viver uma vida fora da vontade de Deus, por mais que isso pudesse lhe ser lucrativo e prazeroso. Meus irmãos, tem muita gente de igreja hoje que está fazendo o caminho oposto, contrário. Tem muita gente igual aquele pássaro do pântano que foi convidado a ir junto com outros para um lugar paradisíaco, mas ele gostava de comer caramujos. Então ele perguntou se lá, nesse lugar para onde eles o estavam convidando aí, tinha caramujos. Quando teve um não como resposta, ele disse, então eu vou ficar por aqui mesmo, porque o que eu gosto mesmo é de caramujos. Meus irmãos, precisamos aprender com Moisés a recusar o gozo do pecado. Então, homens dos quais o mundo não é digno são homens de ação. Homens que, dentre outras coisas, como Enoque, andam com Deus e agradam a Deus, como Noé, fazem o que Deus ordena do jeito que Deus ordena, como Abraão, vão aonde Deus manda, por exemplo, vão cumprir o ID de Jesus, vão para a comunhão dos servos de Deus e vão desempenhar o seu papel como membro do corpo de Cristo. Como Moisés, recusam viver fora da vontade de Deus, recusam viver no pecado. Os que agem assim, intencionalmente, são homens dos quais o mundo não é digno, então que o mundo não seja digno de mim e nem seja digno de você. Eu encerro por aqui essa parte e na próxima parte nós vamos pensar sobre homens dispostos ao sacrifício ou homens que não recuam mesmo sacrificados. Homens dos quais o mundo não é digno, além de homens de fé, além de serem homens fiéis, além de serem homens de ação, são homens dispostos ao sacrifício ou homens que não recuam mesmo sacrificados. Então não perca a próxima parte. Acompanhe aí pela playlist.